Oi, tudo bem? Eu sou o Vinícius Atlante Policarpo e vou apresentar o projeto de iniciação científica que desenvolvi no último ano, cujo título é Simulação Robótica, Análise e Controle de Subsistemas de um Robô Quadrúpede utilizando o software Gazebo. Bom, então para explicar a motivação do desenvolvimento desse projeto, o LabRoom, Laboratório de Robótica Móvel do professor Marcelo Becker, orientador da iniciação científica, possui projetos futuros envolvendo robôs quadrúpedes, e a fim de permitir um estudo e análise que não seja dependente do funcionamento in loco do robô, foi sugerido o desenvolvimento de um ambiente de simulação, muito porque esses robôs, como no GIF da esquerda o Animal da empresa Anybotics e na direita o Spot da Boston Dynamics, possuem interessantes aplicações industriais, que são situações difíceis de replicar na vida real, mas que são fáceis de acesso em simulação. Agora falando um pouco da escolha do simulador, o Gazebo, ele foi escolhido pelo fato do projeto se basear inicialmente no robô Animal, mostrado no slide anterior. Como o desenvolvimento das simulações do robô original foi realizado no Gazebo, como mostrado nas fotos, escolheu-se esse simulador. Nas fotos da esquerda é possível ver o modelo 3D criado do ambiente, e na direita o robô Animal inserido no ambiente. As fotos elas foram tiradas do site da Anybotics. Falando agora dos objetivos, a gente tem como objetivo principal a criação de uma plataforma de simulação robótica, havendo alguns objetivos secundários para sua conclusão. São a criação de modelos 3D para a construção de ambientes, robôs e sensores de modo que possam haver interação entre eles. E ainda é necessária a transmissão de dados da simulação para uma plataforma, a fim de permitir uma análise de dados, sensores e controle das funções robóticas em projetos futuros. Visto isso, então, para a criação da plataforma, tiveram algumas etapas que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas que foram o desenvolvimento de modelos 3D em software SCAD, a inserção desses modelos criados no Gazebo e junção para a criação do ambiente e a conexão de dados dos dados desses modelos com o ROS, Robot Operating System, que basicamente é um framework que permite a comunicação de subsistemas de um robô por meio de tópicos que é possível escrever e ler dados nesses tópicos, sejam eles dados sensores, ações de controle e outros. Então, falando agora sobre a criação do modelo 3D, foi utilizado o software CAD SolidWorks pela facilidade de criação de modelos complexos e também da aquisição de propriedades físicas, como massa e momento de inércia, que são úteis para a simulação. Também foi utilizado o software SketchUp como editor de modelos e ponte de exportação de arquivos, condição de propriedades visuais, como as cores e texturas. Aqui eu vou apresentar um exemplo de modelo criado, um manípulo de válvula, que eu vou levar mais para frente para ver o desenvolvimento, que foi similar com outros modelos. Na foto da esquerda a gente tem o modelo no SolidWorks e na direita no SketchUp. Então, uma vez que os modelos eles foram criados, é possível usar os arquivos SDF ou RDF, que são escritos em XAML, para descrever as propriedades físicas e visuais. Na esquerda tem-se os dados das propriedades físicas utilizando as malhas dos modelos criados do SolidWorks. Com esses arquivos também é possível ligar dois modelos por meio de juntas, colocando informações como atrito, amortecimento ou o que for pertinente para o caso. Na direita é o modelo final da válvula, já no Gazebo. Agora falando sobre a conexão com o ROS, o Gazebo já é integrado com ele, existindo um pacote, o Gazebo ROS Packages, que interfaceia os dois sistemas. Na imagem, a gente tem algumas das funções desse pacote, que para ser utilizados, eles são basicamente uma adição de plugins nos arquivos SDF ou RDF, que foram apresentados no slide anterior. Bom, então feito tudo isso, como resultado, a gente tem a criação de dois ambientes na iniciação científica, que foram criados para simular basicamente plantas industriais. O primeiro, o da esquerda, ele é voltado para a interação de locomoção do robô com obstáculos, como escadas e rampas, enquanto que o segundo, o da direita, é mais detalhado e visa a interação dos sensores do robô com o ambiente. Aqui são alguns detalhes presentes no ambiente, como uma anômala na imagem da esquerda, similar visto ao GIF do Animal, que foi apresentado logo no começo, e válvulas e também algumas ferramentas que são encontradas nesse ambiente, para verificar a parte, por exemplo, de câmeras, que é bem interessante nesse caso. Agora falando um pouco sobre os modelos dos robôs quadrúpedes, então foi utilizado modelos prontos devido à complexidade em criar modelos do zero, que são pouco difíceis de serem feitos. Então, por isso, a gente utiliza modelos prontos, sendo feitos ajustes de acordo com a necessidade que foi feita, que foi achada. Na foto, esse robô ele é o Spot, que foi apresentado também anteriormente no GIF. Agora, falando da parte dos sensores. Para exemplificar, por exemplo, a conexão com a ROS, na esquerda a gente tem o sensor, o Kinect, no Gazebo, enquanto que na direita são os dados da imagem que estão sendo publicados no tópico do ROS. Esses dados podem ser utilizados futuramente para algoritmos com finalidade que possuírem, forem interessantes para o caso. Por exemplo, aqui na esquerda é uma imagem que é um algoritmo de visão computacional. Lendo os dados da câmera do sensor Kinect, igual anteriormente, ele está identificando o objeto na imagem. Tudo isso em tempo real, integrado com a ROS, publicando um tópico, lendo e fazendo a leitura e análise desses dados. Na direita também a gente tem um outro sensor, que é a EMU, no caso, que está publicando esses dados em tópico da ROS, que pode ser utilizado para posterior processamento. Então, visto tudo isso, como conclusão, temos que foi possível a criação de uma plataforma de simulação robótica contendo ambientes, sensores e robôs para utilização em projetos futuros. Ainda temos a integração com a ROS, que permite a comunicação do robô com algoritmos que visem processamento de dados, ações de controle, e entre outros também. E por fim, com tudo isso, minimiza a dependência de sistemas reais para estudos futuros, uma vez que é possível prever o comportamento robótico com a plataforma de simulação e fazer testes com ela para depois, posteriormente, ser feito isso em campo. Então, é basicamente isso a apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.